Ontem o Vasco foi a Goiânia para enfrentar o Atlético Goianiense. Cara, foi um jogo de sufoco, hein? Fala, Breno Monsef. Vamos lá, ontem esse 1-1 com o Atlético Goianiense. Jogo de ida aí das oitavas de final da Copa do Brasil, né? O Vasco tomou 1-0 praticamente no início do jogo e acabou que o Vasco sofreu ao longo da segunda etapa, mas no finalzinho, já depois dos 40, ali por volta de 42, o Pablo Verratti aproveitou um cruzamento do Lucas Piton e aí uma jogada, um giro que ele deu, né? Não chegou a ser um voleio, mas foi um giro bonito que o Verratti fez, conseguindo marcar esse gol pro Vasco e garantir o empate, tirando vantagem, né? No jogo da volta agora não tem mais vantagem pra ninguém, quem vencer avança, empate leva a definição pros pênaltis. Vamos ouvir o Rafael Paiva, técnico do Vasco, falando sobre esse jogo de ontem no Antônio Ascioli, em Goiânia. Realmente a gente não se encontrou no jogo, a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, né? O contexto do nosso quarto jogo fora seguido, realmente a gente tá muito desgastado, né? Mas a gente veio com a ideia de tentar jogar, de tentar criar, de tentar machucar mais o Goianiense e a gente tomou um gol muito cedo, né? Tomamos um gol muito cedo, acho que isso dificultou também e de fato foi isso, a gente realmente não se encontrou no jogo hoje. Mérito do Goianiense também, que fez um jogo bom, e assim como é o Vasco, né, a gente lutou muito, né? Então a gente sabia que se a gente não conseguisse jogar, se o nosso jogo não encaixasse, a gente tinha que lutar muito, né? Defender muito bem, mais uma vez a gente defendeu muito bem. A gente foi muito pressionado na nossa área, a gente defendeu bolas embaixo do gol. Eu acho que se tem algum ponto positivo é o quanto a gente foi forte defensivamente, né? Para proteger a nossa meta, o nosso gol, e realmente o nosso jogo hoje não encaixou, não fomos bem. Então tá aí o Rafael Paiva, alguns pontos pra gente citar. O Rojas foi titular, já que o Maicon não ficou 100%, acabou sendo cortado em cima da hora. A gente teve o Felipe Coutinho jogando como titular, foi substituído só na segunda metade do segundo tempo, ali por volta de 23 minutos. E o Payet entrou ao longo do segundo tempo e jogou durante 10 minutos junto com o Coutinho. Não deu pra avaliar muita coisa. Não dá pra gente avaliar muita coisa da atuação dos dois juntos. O Payet entrou aos 13 e o Coutinho saiu aos 23, então eles jogaram ali por volta de 10 minutos, né? 10 minutinhos, ao mesmo tempo, os dois juntos em campo. Acabou que não deu muito pra avaliar. Vamos aguardar o que vem por aí. Lembrando que o jogo da volta da Copa do Brasil é só na próxima terça-feira, em São Januário. O Vasco, então, tendo 2 partidas seguidas em casa. Próximo sábado, Bragantino, 7 da noite em São Januário, com casa cheia. O Vasco vai buscar voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. E na próxima terça, voltando a campo aí pela Copa do Brasil, pelo jogo da volta das oitavas. Um outro ponto positivo da gente lembrar, Adson voltou a jogar, depois de preocupar, depois de ter ficado de fora de um jogo no Campeonato Brasileiro. O Adson voltou ontem fazendo o trio ofensivo com o David e com o Verratti. O que eu senti o time sofreu bastante, né, cara? É um primeiro tempo de apavoro, né, que o Vasco viveu em Goiânia. Tem que agradecer, levantar todas as mãos ao céu, porque num primeiro tempo, 1-0 ficou baratinho. Eu acho que todo mundo teve essa consciência, né? O Rafael Paiva na entrevista coletiva, o torcedor depois nas redes sociais, todo mundo entendeu que foi um primeiro tempo que ficou barato e permitiu ao Vasco sobreviver para uma segunda etapa, onde não foi brilhante, mas pelo menos equilibrou em termos de intensidade. É um time que organizou, é um time que ganhou qualidade, é um time que ganhou equilíbrio, mas ainda é fraco. O Vasco ele não pode se dar o luxo de jogar o primeiro tempo sem a intensidade necessária. O Vasco pegou um primeiro tempo de mata-mata, amassou e jogou no lixo. Isso poderia ter ficado bem pior não fossem as deficiências do Atlético Goianiense. Porque o Atlético entrava na área do Vasco do jeito que bem entendia, marretava o Vasco a todo instante, finalizava num caminhão de oportunidades desperdiçadas. Do Atlético, o tempo todo ali, o lado direito, né? Uma facilidade, né? O Rojas e o Paulo Henrique não encontraram o encaixe da marcação. E vou além, né? O Vasco que vinha se protegendo bem, né? Vinha protegendo bem a defesa, ontem voltou a ser aquele time muito aberto, dando muita liberdade para o adversário entrar pelo meio, pelas pontas. Primeiro tempo, horrível. Aí no segundo tempo, o Vasco pensou assim, opa, tem um jogo de mata-mata para jogar. E aí o Vasco equilibrou ações, pelo menos. E aí foi um jogo mais pegado, um jogo mais equilibrado, ainda com muitas deficiências. Não vou dizer que foi um segundo tempo bom, mas foi um segundo tempo onde o Vasco batalhou, onde o Vasco equilibrou em ações contra o Atlético Goianiense. E aí a qualidade foi aparecendo aos poucos, e aí naturalmente chegou
ao empate pelo acréscimo, da forma que foi com o jogador expulso do Atlético. Ficou até uma sensação de que dava pro Vasco vencer o jogo, mas assim, empatezinho de ótimo tamanho. Essa é a grande verdade. Pro Vasco, o empate ontem foi uma vitória. Acho que jogando em São Januário, acho que a postura deve ser outra, né, Gabriel? Eu acho que se o Vasco repetir a postura do segundo tempo de ontem, naturalmente a qualidade do Vasco vai ser superior à do Atlético Goianiense. Claro que o futebol não é matemática, não é uma conta exata, então muita coisa pode interferir no andamento da partida, mas se o Vasco entrar ligado, se o Vasco entrar equilibrando as ações com o Atlético Goianiense, a qualidade técnica vai ser melhor. Isso ficou claro pra mim ontem no segundo tempo. Na reta final, quando o Vasco já estava um pouco melhor na partida, ficou muito claro que o Vasco tem muito mais qualidade do que o Atlético. O Cadu Bernardo, coisas do futebol. Preocupante disparado um dos piores jogos do Vasco no ano. Mas graças à inoperância do ataque dos caras, o Vasco ainda está vivo na competição. Cara, é missão pro Rafael Paiva agora, né, Azevedo? Fazer essa equipe recuperar um bom rendimento. Eu tenho a tese de que todo treinador, pra mim é muito claro, todo treinador interino fica com a corda no pescoço. Só que aí ele ganha algumas partidas, ganha moral. Aí fica um pouco mais estabilizado no cargo. Aí vem a sequência ruim e o cara volta a ser muito cobrado. O Rafael Paiva agora vai ter que encontrar soluções nesses 2 próximos jogos em casa. Um pelo Brasileiro, o outro pela Copa do Brasil. Essa é a realidade. O Vasco se perdeu um pouquinho daquela boa sequência, agora vive um momento de instabilidade, vive um momento onde a situação não está encaixando, onde o Vasco não está conseguindo fazer a equipe andar dentro de campo. O elenco pode não ser o dos sonhos, mas ganhou opções. Temos aí o Coutinho jogando, o Paí recuperado, o Souza finalmente estreou, Alex Teixeira, Emerson Rodrigues. Eu concordo, não são as opções dos sonhos, mas o elenco ganhou novas peças. E dá para o Rafael Paiva esboçar ideias que venham a fazer o Vasco recuperar o equilíbrio. Eu acho que tá tudo dentro de uma normalidade. Agora, se o Rafael Paiva quiser se manter no cargo, ele vai ter que encontrar soluções. Todo interino que conseguiu romper essa barreira do interino, do treinador provisório, é o interino que conseguiu encontrar soluções nos momentos mais delicados. É uma pena eu falar isso. Em tese, ele deveria ter um pouco mais de tempo para trabalhar e se desenvolver. Mas aquele grande momento onde todo mundo deu respaldo, o Rafael é o treinador, agora vem a fase ruim, a cobrança é do mesmo tamanho. Cabe ao Rafael Paiva encontrar soluções nesse Vasco, principalmente nesses jogos contra Bragantino e contra Atlético Goianiense em São Januário. Se vencer, recupera a paz. Se perder, é um caos. Vamos falar de uma dupla que ontem salvou o Vasco, né, na reta final. Lucas Piton e Pablo Verratti. O Verratti marcando ontem, chegou ao 15º gol em 32 jogos nesse ano, nessa temporada. Desses 15 gols do Verratti, ele tem 5 na Copa do Brasil, em 5 jogos. Ele é o artilheiro da Copa do Brasil com 5 gols. No geral, desde que ele chegou ao Vasco no meio do ano passado, são 25 gols em 53 jogos. Só que olha que detalhe interessante que eu peguei na ficha do Verratti. Ele não marcava desde 3 de julho, quando fez contra o Fortaleza. Só que assim, no início do ano, ele ficou 4 jogos sem marcar, no início da temporada. Depois marcou em 5 jogos seguidos. Aí ficou 3 jogos sem marcar, marcou em 2 seguidos. 3 jogos sem marcar, marcou em 3 seguidos. 4 sem marcar, marcou em 2 seguidos. 5 sem marcar. E aí voltou a marcar ontem. Vamos ver se ele mantém esse padrão e continua marcando pelo Vasco, né? O Verratti, com essa sequência aí desde o início do ano, não consegue ficar de forma regular, digamos assim. Ou até tem uma regularidade, né? Só que é uma regularidade que alterna entre jogos marcando, sequência de jogos marcando e sequência de jogos sem marcar. Sobre o Piton, o Lucas Piton, que deu passe para gol ontem, chegou a 4 assistências para o Verratti. É o maior garçom para o Pablo Verratti, o Lucas Piton. E ontem, ele teve uma lesão na panturrilha esquerda. Ele vai ser reavaliado para sábado, porque se não jogar, o Leandrinho briga por essa posição. O Piton, inclusive, saiu mancando e preocupa, já que o Piton, ele vem tendo problemas com a parte física, a gente tem reparado isso. Antes ele jogava muitos 90 minutos direto, e agora ele tem sido substituído frequentemente. Vamos aguardar para saber informações sobre a situação do Piton. Bom, o Verratti tem contrato com o Vasco até o fim do ano que vem. O Verratti tem 35 anos, faz 36 em outubro, ou seja, ao final desse contrato vai ter 37. Chegou a se falar de possível saída dele para o Oriente Médio e até de volta para a Argentina, mas não passou de burburinho. O Verratti quer ficar no Vasco. E o Piton tem 23 anos, faz 24 em outubro. Chegou a ter um interesse forte do futebol italiano e do futebol espanhol nesse meio do ano, mas por hora ele segue normalmente no Vasco. A dupla que salvou ontem, nos números tem rendido. Vamos torcer que o Verratti agora entre numa nova sequência de jogos marcando, já que essa dupla tem sido fatal. Aquela jogada que é manjada, mas é imparável, Vitor Costa. Todo mundo sabe o que vai acontecer. Em algum momento o Piton acha um espaço
e a bola vai na direção do Verratti, o Verratti faz o gol. Por isso que o Vasco precisa de uma reposição pro Verratti, né? O Verratti tem jogado 90 minutos todos os jogos. Tem. E ele é muito importante, o Breno falou sobre mini jejum, 4 jogos sem marcar. É um mini jejum. Sim. Mas ele é muito importante também quando não marca. O Verratti ficou 4 jogos sem marcar, mas ele tem outras funções nesse time do Vasco. A primeira delas, liderança. Desde que a abraçadeira de capitão saiu do Léo Pelé e passou pro Verratti, o Léo tem uma responsabilidade a menos, pôde se concentrar em ser o melhor zagueiro que ele consegue ser, que não é o zagueiro dos sonhos, mas, por exemplo, ontem fez um bom jogo. E o Verratti passou a assumir os problemas, né? Os BOs que surgem do Vasco, o Verratti resolve todos. Ontem ele arranjou uma expulsão, pô. A expulsão é 100% na conta dele, do Maguinho. Ele provoca o Maguinho, enche o saco do Magrinho. cara. Pequeno mago. Uma joelhada no rosto dele e acaba sendo expulso. Nem no MMA pode joelhada no rosto, né? Aí o Maguinho deu a joelhada no rosto do Verratti. Entendo que ele é muito importante, mas precisa de uma reposição, porque ele não vai conseguir jogar os 90 minutos de todas as partidas. Hoje o centroavante reserva do Vasco é o GB. Tem o quê? 18 anos, 17 anos? 17 aninhos. 17 anos. GB. Os nome ruim, atacantes isso. da base do Vasco estão muito corpulentos, né? Não, o GB, o Ryan. A questão é que, O claramente, nome é ruim. o Vasco precisava de um carinha ali pra entrar. E ser esse centroavante trombador reserva pra dar um descanso pro Verratti, principalmente quando os jogos estiverem mais controlados. Quanto ao Piton, o Piton defensivamente, ele tem ido muito mal. Eu acho que a gente não pode se iludir pela partida ofensiva do Piton. Ofensivamente é um dos melhores laterais esquerdos do Brasil. Mas você não tá satisfeito com cruzamentos de qualidade? Ele não cruza, ele faz amor. É. Mas o lado esquerdo defensivo do Vasco tem passado por problemas. O DVD não tá recompondo bem. O Payet entrou bem ofensivamente, mas defensivamente também não recompõe. E o Lucas Piton tem dificuldades. Esse gol na jogada padrão do Piton pro Verratti não pode iludir a atuação ruim do Vasco. O Vasco precisa evoluir para as próximas partidas, para que não haja uma desclassificação surpreendente, porque o Vasco é bem favorito contra o Atlético e para que o Vasco também não passe susto no Campeonato Brasileiro. Imagina você vai pra uma Copa do Brasil, aí o Flamengo dá o azar de pegar o Palmeiras, o Palmeiras dá o azar de pegar o Flamengo. Botafogo pega o Bahia pega o Botafogo. Aí tu é agraciado, desculpa, todo respeito à galera do Dragão, mas você é agraciado com o Atlético Goianiense. Aí tu desperdiça as chances porque tu cochilou num jogo. Então o Vasco escapou por pouco. Agora, semana que vem, São Januário, eu acho que o ambiente é um pouco mais controlado. O Vasco deve avançar.